lar de amigos. E Lázaro, na casa de Lázaro, Maria e Marta, as irmãs. Então, nesse lar, Jesus encontrou um lugar de conforto. Então, Jesus muitas vezes era encontrado nesse lar de Lázaro, Maria e Marta. Jesus, então, nesses momentos, quando ia descansar, ensinava, então, a essa família coisas maravilhosas. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos Jesus dizendo que, aos incrédulos, Jesus falava por meio de parábolas. Ou seja, por meio de histórias ilustrativas para que ouçam, não compreendem. Porém, Jesus, a seus amigos íntimos, Jesus não falava por parábolas. Então, nesses encontros, nessas lares, Jesus falava de forma clara para essas pessoas. Então, a Lázaro, a Maria, Marta e outros amigos, Jesus encontrava frequentemente em seus lares. Ele falava de forma livre. Então, eu e você, também Jesus quer falar com você. Você tem que ser um amigo de Jesus. E sendo um amigo de Jesus, então Jesus tem o direito, Jesus tem a primazia de falar com você, então, de forma livre. Não de forma codificada, mas de forma livre. Não é à toa que eu e você, quando abrimos a palavra de Deus, no livro de Daniel ou Apocalipse, livros proféticos, nós conseguimos, então, entender as palavras escritas nesses livros. Porque eu e você somos amigos de Deus, nós conhecemos a Jesus. Então, aos amigos, Jesus fala não por parábolas, porém Ele fala diretamente. Certo dia, irmãos amigos, nesse lar de Lázaro, onde Jesus costumava ir descansar, certo dia, uma doença surgiu nesse lar. Lázaro, o grande amigo de Jesus, ficou enfermo. E infelizmente, continuando, a Bíblia nos diz que essa doença levou com que Lázaro tivesse a morte. Abramos as nossas Bíblias em São João capítulo 11, versos 1, 2 e ainda seguindo alguns versos em diante. São João capítulo 11, versos 1 e 2. Então vamos abrir um relato da palavra de Deus. Verso 1. Estava enfermo Lázaro da Betânia, da aldeia da Maria e da sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Verso 3, São João capítulo 11, verso 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta, sua irmã, e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para Judeia. Saltamos agora para o verso 11. Verso 11 nos diz: isto dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Seguindo o verso 12. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunhavam que tivesse falado do repouso do sono. Verso 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Verso 15. E por vossa causa me alegro da qual não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. E saltando então para o último verso, verso 17. Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Que história triste então. Jesus, agora recebendo a notícia de que seu grande amigo Lázaro estava enfermo. Seu grande amigo estava enfermo. Que tristeza. Porém, irmãos amigos, Maria e Marta confiavam em Jesus. Elas sabiam que Jesus tinha o poder de transformar e de curar. Foi por isso que elas mandaram chamar a Jesus. Disseram: aquele que tu amas, Lázaro, que teu grande amigo Lázaro, está enfermo. Vem, porque nós sabemos que quando o Senhor chega, toda a doença é dissipada. Então chamaram a Jesus. Porém, Jesus não foi diretamente nesse momento. Jesus demorou 2 dias para depois ir então à casa de seu grande amigo Lázaro. E Jesus disse que essa doença não era para a morte. É ou não é? A doença não era para a morte, porém era para a glória de Deus. Porém a doença não era para a morte e Lázaro morreu. Afinal, era ou não era para a morte?
Jesus disse que a doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Porém, nós vimos claramente na história que Lázaro finalmente terminou por morrer. Infelizmente. Irmãos amigos, enquanto Lázaro respirava ainda com um pouco do seu fôlego, ainda agarrava-se Maria e Marta a essa esperança. Enquanto ainda Lázaro, mesmo enfermo, no leito da morte, ainda conseguiam soltar uma pouca respiração, ainda havia esperança para essas irmãs. Assim como eu e você, muitas vezes trazemos um pedido de oração para a igreja e nós pedimos para que a igreja ora para o meu familiar, um amigo, está doente, está enfermo. E enquanto essa pessoa ainda pode estar então no hospital, no estado de coma, e nós oramos incessantemente. E enquanto nós não ouvirmos a notícia de que essa pessoa faleceu, nós continuaremos orando com a força, acreditando que Deus tem o poder para salvar. Porém, nem sempre as coisas acontecem do jeito que nós pedimos. Ainda ontem na igreja foi feito um pedido no JA de um tio, de um irmão nosso, que estava com o Covid-19 nos Estados Unidos da América. Nós estivemos orando por esse homem. Infelizmente, esse tio do nosso irmão terminou por falecer. Ontem nós vimos nas redes sociais, já no final da noite. Então, toda essa oração feita era com a esperança de que esse homem fosse curado. Mas nem sempre as orações estão respondidas de acordo às nossas necessidades, das nossas vontades, aliás. Porém, Deus tem um plano especial. Nesse relato em especial, Jesus disse que essa doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Então, muitas vezes, quando nós oramos em nossas vidas por alguma situação e Deus nos responde da forma contrária à nossa forma de pedir, não se preocupa, porque aquilo que aconteceu possa parecer algo triste, doloroso, porém não esqueça, se você é um crente em Deus, se você acredita em Deus, aquilo que aconteceu, de certa forma, é para a glória de Deus. Mas como assim que a morte é para a glória de Deus? Como assim que a morte de um amigo era para a glória de Deus? Irmãos amigos, Cristo demorou 2 dias. E nessa demora os discípulos pensaram, afinal, Jesus não amava então a Lázaro? Jesus não amava Maria, a Marta? Por que então demorou 2 dias? Os discípulos sabiam que se Jesus estivesse na companhia dessas irmãs, ainda que Lázaro viesse a falecer, eles sabiam que essas mulheres estariam com um sentimento de amor em seus corações. Elas estariam com um regozijo em seu coração. Elas estariam mais confortadas com a presença de Jesus. É como eu e você, num momento doloroso, nós queremos o quê? Os melhores amigos perto de nós. Quando estamos passando por momentos difíceis, nós ligamos para os melhores amigos. E são os melhores amigos que nos oferecem um ombro de consolo para que possamos derramar as nossas lágrimas. Então essas mulheres, essas irmãs, certamente seriam grandemente abençoadas com a presença de Jesus. Mas, atenção, Jesus demorou 2 dias porque Jesus tinha um propósito. Jesus disse que essa morte não era, essa doença, aliás, não era para a morte, era para a glória de Deus. Então, as pessoas não entenderam o que Jesus queria dizer, porém, irmãos amigos, Jesus tinha um propósito. Os discípulos pensaram, será que realmente Jesus ama Lázaro? Será que amava realmente as mulheres, as 2 irmãs? Porque se as amava, não demoraria 2 dias e Jesus atenderia logo de seguida a resposta e seguia então para esse lar. Mas Jesus demorou 2 dias. Tem um propósito. Não se esqueça. Até o final da mensagem nós iremos entender por que Jesus demorou 2 dias. Então Jesus disse claramente que essa doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Jesus disse que nosso amigo Lázaro dorme. De fim de 2 dias, então, Jesus decidiu então voltar então para a Judeia. E Jesus diz agora se é um momento oportuno. 2 dias depois, então nós devemos então ir à casa do meu amigo Lázaro. E então, nesse momento, os discípulos reacendeu, aliás, no coração dos discípulos a esperança, dizendo que não, na verdade, ele ama sim a Lázaro. Porque ao longo desses 2 dias, não há relatos bíblicos dizendo que Jesus falou em Lázaro, não há relatos bíblicos dizendo que Jesus lembrou em Lázaro, não há relatos bíblicos dizendo, é como se Jesus esqueceu ou colocou de parte ou não fez caso da mensagem de que seu amigo estava enfermo. A fim de 2 dias, Jesus novamente trouxe à tona essa conversa. Agora sim é o momento de irmos à Judeia. Vamos à casa então de Lázaro, nosso amigo. Irmãos amigos, Jesus disse, nosso amigo
está dormindo. Nosso amigo Lázaro dorme. Jesus disse, porém nós vamos para despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, então se está dormindo, não tem problemas, mas logo ela irá acordar dele para ele, não tem problema. Só que Jesus foi mais claro. Jesus foi claro e direto dizendo, na verdade, esse sono que Lázaro está dormindo não é um sono normal que nós vamos para casa à noite e dormimos e acordamos no outro dia. Era o sono da morte. Jesus foi mais claro no verso 14, João 11, verso 14, dizendo que Lázaro morreu. Atenção, Jesus disse que essa doença não era para a morte. Depois Jesus disse que o nosso amigo Lázaro dorme. E agora ele diz que o nosso amigo Lázaro morreu. Afinal, será que é uma contradição? A doença não era para a morte e ele morreu. Ele disse que Lázaro estava dormindo, porém estava morto. Será que há contradição na palavra de Deus? Claro que não. Então, para Jesus, irmãos amigos, a morte é como um sono. Então, agora fica a pergunta. Então, o que significa a morte? Como eu disse no início, algumas pessoas ensinam de que quando alguém morre, a sua alma ou vai para o inferno, ou para um lugar chamado purgatório, ou então para o reino dos céus. Outras teologias, não bíblicas nesse caso, outras correntes religiosas então no mundo, ensinam também que a morte, a vida é uma pequena passagem, que a pessoa morre e o seu espírito sai, então fica vagueando no universo sideral não sei onde. Então, o que é a morte? É a pergunta. Então, nesse momento, segundo o encontro que tivemos com Jesus, que estamos tendo com Jesus nesse momento, nós vamos então aprender o que é a morte. Uma primeira palavra que Jesus nos ensina de que a morte é um sono. Primeiro aspecto, a morte é um sono. Para Jesus, a morte é um sono. Não se esqueça disso. Então, o que é a morte? É a pergunta. Para entendermos então o que é a morte, é fácil. Basta entendermos o quê? O que é a vida. Porque a morte é a negação da vida. Então, entendendo a vida, nós conseguimos compreender o que é a morte. Então, vamos então ver na Bíblia o que é a vida. Entender o que é a vida e então nós vamos ver que a vida, ou a morte, é a cessação da vida. Abramos nossas Bíblias em Gênesis, capítulo 2, verso 7. Gênesis, capítulo 2, verso 7. Nos diz o que é a vida. Quando Deus tinha formado o homem, qual foi a forma que Deus formou o homem? Deus foi claro. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Então, o que é a vida? Então, Deus, num certo dia, no sexto dia da criação, Deus decidiu criar o homem. Adão, nesse caso. E Adão foi formado do quê? Jesus disse claramente que então Deus pegou o pó da terra e esculpiu enganado de que talvez algum ente querido, algum homem do passado consegue fazer intercessão em seu lugar. Isso é mentira. O único ser que morreu, que consegue interceder pelo ser humano, é Jesus. Porque Jesus morreu e, porém, ressuscitou. É o único. Fora disso, não há nenhum intercessor. Então, o único intercessor que existe é Jesus Cristo. Agora, ainda nessa questão da morte, as pessoas perguntam, mas se não existe alma, como é possível então as pessoas comunicarem-se com os mortos? Muitas pessoas dizem que já viram ou ouviram relatos de pessoas que ouviram ou ouviram pessoas que já tinham morrido, não é? Pessoas já ouviram esse relato. Alguém morreu e eu tive um encontro com essa pessoa. Ou a minha avó contou-me que fulano de tal tinha morrido e certo dia encontrou então esse alguém e tiveram uma conversa. Será que isso é bíblico? É verdade? Sim, de certo ponto é verdade. Há pessoas que já morreram, de certa forma, comunicam-se novamente com os vivos. É verdade. Agora a pergunta, será que realmente são as pessoas que morreram que comunicam com os vivos? Porque a Bíblia é clara, a Bíblia nos diz que claramente que os mortos não sabem coisa alguma, que os mortos não louvam o Senhor. Há um verso que diz que os mortos não podem voltar à sua casa. Então os mortos não têm consciência. Então se alguém tenha visto alguém que já morreu, há que ter uma explicação na Bíblia. E na verdade há essa explicação. Se abrirmos a nossa Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14 e 15, e nós encontraremos a resposta. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 e verso 15. E nos diz o seguinte, e não é de admirar, porque o próprio Satanás
Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Então, quem é que está aparecendo às pessoas, às famílias humanas? Quem é que está aparecendo para enganar as pessoas, dizendo que são os entes queridos que já morreram? É o próprio Satanás. Porque Satanás tem o poder de transformar-se em anjo de luz. Os seus anjos têm a capacidade, o poder de transformar em ministros de justiça. Eles se disfarçam. Então, Satanás e os anjos caídos, que nós conhecemos como os demónios, eles têm a capacidade de se transformar na pessoa que morreu. Eles conseguem adotar a mesma voz, a mesma fisionomia, eles têm os mesmos pensamentos. E então, esses sim, os seres satânicos, os anjos demónios, é que personificam as pessoas que já morreram e então vêm enganar as pessoas dizendo que são as pessoas que já morreram. Então, você que já teve algum encontro ou contato com o morto, há religiões que ensinam que é possível falar com mortos. Isso é mentira. Se há alguma ligação com mortos, não é com a morte, ou o morto em si, mas você está comunicando com o próprio Satanás. A Bíblia nos diz que Satanás consegue transformar-se em anjo de luz. Talvez para você que está assistindo é uma novidade. Talvez você faça disso a sua vida. Comunicação com os mortos. Você tenha crença nesse tipo de comunicação. Porém, eu queria dizer que, segundo a Bíblia, a verdade que liberta nos diz claramente que nós não podemos comunicar com mortos. Porque a morte, segundo Jesus, é um sono. Então, infelizmente, você está se comunicando sim, mas não com mortos, mas com Satanás e seus anjos, transformados em ministros de justiça, tentando enganar eu e você. Irmãos, amigos, é a verdade da palavra de Deus. Então, em cada encontro com Jesus, nós aprendemos alguma coisa diferente. E nesse encontro de Jesus, no encontro de Lázaro, na família de Lázaro, nós aprendemos a verdade sobre a morte. Ainda alguns outros versos, São João, seguindo a história da morte de Lázaro, São João capítulo 20, versos 20 e 26. São João capítulo 11, aliás. São João capítulo 11, versos de 20 a 26. Continue o relato dizendo... Continuando então o relato de Lázaro, São João capítulo 11, verso 20 a 26, nos diz o seguinte: Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E tudo quanto vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu nisto? Palavra de Deus, assim nos diz. Então, quando Jesus aproximou então desse lar, Jesus, a Marta, aproximando de Jesus, dizendo: Senhor, se estivesses aqui, nosso irmão Lázaro não teria morrido. Porque Marta acreditava no poder de Jesus. Marta acreditava que se Jesus estivesse presente, a morte não teria lugar. Marta sabia que quando Jesus está presente, não há lugar para coisas de Satanás. Então Jesus foi claro, dizendo que o seu irmão há de ressurgir. Que esperança! Ouvir dos lábios do Salvador dizendo: o teu irmão há de ressurgir. Marta, que compreendia a palavra de Deus, mas acreditava na morte como um sono, assim como Jesus, ela foi clara, dizendo: eu sei que o meu irmão há de ressurgir quando? No último dia. Será que aqui Marta ensina que seu irmão estava morto, porém sua alma estava em algum lugar? Não. Marta sabia que seu irmão estava morto e de que a sua memória estava no esquecimento. Ela sabia que seu irmão não tinha nenhum contacto com o mundo dos vivos, porque ele estava simplesmente no sono da morte. Por isso, quando Jesus disse que o teu irmão há de ressurgir, Maria, que conhecia a teologia bíblica, foi clara dizendo o quê? De que eu sei que o meu irmão há de ressurgir no último dia. E essa é a verdade da Bíblia. A Bíblia nos diz claramente que os mortos um dia sim hão de ressurgir, mas não é logo após a sua morte, é no último dia. E quando será o último dia? Mais à frente nós iremos ver então um verso que termina então com essa mensagem. Então, irmãos amigos, Maria sabia que seu irmão haveria de ressurgir, não naquele momento. Seu irmão não estava em algum lugar vagueando no espaço,
não estava nem no céu, nem no inferno, nem no purgatório, nem em nenhum outro local. Seu irmão estava morto dentro de uma sepultura. Irmãos amigos, Jesus então, dirigindo-se para aquele sepulcro, numa montanha, numa rocha, Jesus mandou tirar então a pedra. Jesus então, aliás, viu aquele sepulcro. Jesus chorou. Irmãos amigos, Jesus chorou naquele momento. Jesus, sendo o próprio Deus, a divindade, porém Jesus também compartilhava da natureza humana. E como ser humano, Jesus então sentiu aquela tristeza das pessoas. Jesus chorou. Irmãos amigos, mas Jesus chorou não por causa da morte de Lázaro, porque Jesus sabia que ele haveria de o ressuscitar. Então Jesus não estava chorando porque Lázaro estava morto. Jesus não estava chorando apenas por causa da tristeza daquele funeral. Jesus estava chorando pelo menos por 2 motivos. Um primeiro motivo. Estava chorando porque muitas pessoas estavam ali naquele funeral. As pessoas estavam ali chorando a morte de Lázaro. Muitas daquelas pessoas haveriam um dia de condenar o próprio Jesus. Então Jesus estava chorando pelos hipócritas que estavam naquele funeral. Muitas pessoas estavam ali, eram contratadas para chorar. Hoje, então, na nossa cultura, algumas ilhas, há pessoas que são contratadas para chorar, então, nos funerais. São contratadas para fazer o choro nos funerais, para trazer a tristeza nos funerais. Então, Jesus chorava por essas pessoas que estavam ali, mas seu coração não tinha a tristeza verdadeira. Chorava por pessoas hipócritas que estavam ali dizendo ser amigo de Lázaro, porém, essas mesmas pessoas, depois da ressurreição de Lázaro, há relatos bíblicos de que há pessoas que procuraram novamente matar a Lázaro. Jesus também estava chorando, acima de tudo, por um outro motivo. Jesus chorou por mim e por você. Jesus estava chorando nesse momento por pecados da humanidade. Jesus chorou naquele momento não por Lázaro, porque ele sabia que ele tinha o poder de trazer Lázaro de volta. Jesus chorou então por causa do pecado. Jesus viu então a cena, o pecado, a dor que o pecado tinha acarretado no ser humano. Jesus viu a morte desde Abel, primeira morte registrada na palavra de Deus, de Abel, até a última morte então que haverá na história da humanidade. Jesus viu toda essa morte. Jesus viu a tristeza. Irmãos amigos, naquele dia, Jesus chorou com você quando seu familiar termina por falecer. Quando seu pai, sua mãe, um irmão, um ente querido falece, então, morre, você chora. Atenção, Jesus já chorou com você. Jesus chora com os que choram e Jesus alegra com os que alegram. Então, quando você está chorando a perda de um ente querido, Jesus também chorou com você na morte de Lázaro. Jesus chorou por você. Jesus chora pelos pecadores. Irmãos amigos, Jesus contenta-se com cada um de nós. Tirai a pedra, disse Jesus. Naquele momento Jesus chorou. O verso mais pequeno da Bíblia diz Jesus chorou. O mais pequeno verso da Bíblia, porém um verso cheio de significado. O Salvador, o Criador do Universo, chorou. Chorou por mim, chorou por você, chorou pelos pecados. Jesus então, continuando, Jesus disse, tirai a pedra. Tirai a pedra então do sepulcro. E então Marta disse, Senhor, já há 4 dias que o meu irmão está morto, está cheirando mal. Jesus disse, tirai a pedra. Irmãos amigos, Jesus estava prestes a realizar um milagre. Jesus estava prestes a ressuscitar alguém dos mortos. Alguém com 4 dias morto. Será que Jesus não tinha poder para retirar uma pedra? Sim ou não? Jesus não tinha poder para, com um estalar de dedo, afastar a pedra? Tinha. Jesus não tinha poder para chamar os anjos e dar ordem aos anjos do céu, porque os anjos obedecem a Jesus. Não tinha poder para dizer, anjos, removem a pedra? Tinha. Mas Jesus preferiu dizer ao ser humano, retirem, tirai a pedra. Ou seja, Jesus quer cooperar com a humanidade. A divindade quer cooperar com a humanidade. Então, irmãos amigos, fica uma lição para mim e para você. Deus não pode fazer aquilo que eu e você conseguem fazer por nós mesmos. Há coisas que eu e você temos que fazer. Jesus está disposto a dar-nos a vida eterna. Porém, você tem que dar o primeiro passo. Se você não dar um passo da fé, Jesus não tem a oportunidade de trabalhar em sua vida. Você que estaria em casa assistindo, Jesus quer que você dê o primeiro passo. Jesus diz então, retirai a pedra. Jesus quer cooperar conosco como ser humano. Irmãos amigos, naquele momento, capítulo 11, versos 41 a 43. E o relato, então, terminando o relato de Lázaro, São João capítulo 11, versos 41 a 43. Diz o seguinte.
Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiais que tu me enviaste. Verso 43. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amém. Então, naquele momento, Jesus primeiramente glorificou a Deus. Disse: Pai, obrigado, porque eu sei que sempre me ouves. Então Jesus, nesse momento, antes de iniciar ou de fazer o grande milagre, Jesus deu toda a glória ao Pai. Jesus veio aqui neste mundo, sendo Ele o próprio Deus, ou o Filho de Deus. Ele adotou a forma humana e Ele foi totalmente dependente de Deus. E assim também eu e você devemos aprender a depender de Deus. Toda a glória não ficou para Jesus, porém a glória ficou para Deus o Pai. Foi Deus o Pai que por meio de Jesus então fazia os milagres. Jesus mostrou que como ser humano ele dependia do Pai. Irmãos amigos, Jesus então nesse momento brada com uma voz forte: Lázaro, sai para fora. E de momento as pessoas que estavam chorando ficaram em silêncio. O que vai acontecer? Esse é o momento que Jesus iria realmente mostrar a sua divindade. Será que Jesus tinha esse poder de falar e de chamar alguém da morte? Era a mensagem. As pessoas estavam atentas nesse momento. Então houve silêncio. E do silêncio, do fundo do túmulo, ouviu-se um titelar de ossos. Algo se movendo, algo saindo. E de momento viram um vulto. Realmente alguém estava saindo do túmulo. Alguém estava envolto em panos e estava dificultando o seu movimento, esses panos. E então Jesus disse: Tirai, desatai-o e deixai-o ir. Então Jesus disse, verso 44, saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Mais uma vez, Jesus mostrou o seu poder. Jesus poderia então, assim como ressuscitou Lázaro, poderia ter ressuscitado Lázaro sem o invólucro de panos. Porém, Jesus quis mais uma vez que o ser humano participasse do milagre. Jesus então deixou que os seres humanos mesmo tirassem os panos. E para que vissem deles mesmos que Lázaro realmente estava vivo. Lázaro ressurgiu então, nesse momento, não como alguém débil, doente, mas surgiu alguém perfeito nesse momento. Alguém com uma pele como da criança. Alguém limpo. Não estava mais magro como tinha morrido na doença. Estava alguém cheio de saúde. Esse é o poder de Deus. Irmãos, amigos, agora sim a pergunta. Afinal, Lázaro morreu ou não morreu? Sim, Lázaro morreu. Agora ficou a pergunta então. Se quando você morre, você vai para o inferno, ou para o purgatório, ou para o céu. Lázaro, sendo um amigo de Deus, certamente, ao morrer, ele deveria então ir para o paraíso. Se eu fosse Lázaro, se existisse a crença realmente quando alguém morrer e vai para o paraíso, se eu fosse Lázaro, eu estaria então triste com Jesus. Dizendo: Jesus, eu já morri, eu já estava ali no paraíso. O meu espírito, já estava ali no paraíso e o Senhor nos chamou novamente para este mundo de pecado. Então Lázaro ia ficar triste. Porém, Lázaro, irmãos amigos, não estava em nenhum lugar. Não estava no céu. Lázaro, amigo de Jesus, estava num sepulcro. Há 4 dias jazia morto. Então, essa é a realidade da morte. Agora a pergunta. Jesus disse que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para a glória de Deus. Porém, Lázaro morreu. E por que Lázaro morreu? Por que Jesus demorou 2 dias e não foi à casa de Lázaro antes? Terminamos de ler o verso, João 11, verso 14 e verso 15. Nós lemos o verso há pouco, mas podemos ler novamente. João 11, 14 e 15 nos diz o porquê que Jesus não foi à casa de Lázaro durante esses 2 dias. Porque tinha um motivo. Capítulo 11, verso 14 e verso 15. Então Jesus lhes disse seriamente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus disse que é por causa dos discípulos que Jesus não estivesse ali com Lázaro naquele momento. Vocês sabem porquê? Porque se Jesus estivesse ali na casa de Lázaro 2 dias antes, Lázaro não teria morrido. Sabem porquê? Porque quem tem o poder da morte, quem que leva as pessoas à morte é Satanás.
E quando Jesus está presente, Satanás não tem poder de manifestar com a morte. Então Jesus disse claramente que é da glória de Deus, por amor aos discípulos, que ele não estava ali nessa casa de Lázaro, porque era necessário que Lázaro descansasse no sono da morte para que o milagre fosse realizado. Porque foi esse milagre, um dos maiores milagres da vida de Jesus, a ressurreição de alguém 4 dias mortos, que trouxe a força, a vitalidade na fé dos discípulos. Então, irmãos amigos, quando Jesus está presente, a morte não tem lugar. Hoje, infelizmente, todos nós morremos. Mas, irmãos amigos, eu digo claramente que quando Jesus faz-se presente em sua vida, a morte eterna não tem lugar em sua vida. Podemos até descansar no sono da morte, assim como Lázaro descansou. Porém, a morte eterna não tem lugar em nossas vidas. Quando Jesus faz-se presente em nossa vida, não há lugar para tristeza em nossos corações. Por isso, Jesus, então, permitiu que Lázaro descansasse. E o último verso, São João, capítulo 11, verso 25, nos diz o quê? João 11, 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. É a mensagem de Jesus. Jesus, irmãos amigos, tem o poder da morte. Jesus morreu na cruz do Calvário, ele desceu no mais profundo do abismo e trouxe consigo a chave da morte e do inferno. Então Jesus tem o poder de abrir os sepulcros e realmente de trazer você à vida. Vamos ouvir uma mensagem musical cantada para a nossa irmã Eveline, dizendo que Jesus se entregou por mim e por você. Na verdade, Jesus se entregou, desceu ao mais profundo do abismo na sua morte, morreu a morte eterna por mim e por você, para que pudéssemos ter hoje vida. Malfeitores morreu
existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Amém. Irmão, amigo, você que nos está assistindo, todos nós um dia perdemos um ente querido. Todos nós um dia choramos por causa da perda de um ente querido. Eu tinha 7 anos de idade, e meu irmão 10 anos de idade, quando perdemos a nossa mãe. Eu tinha 7 anos de idade. Uma criança viver então a sua vida, toda a sua fase de criança, adolescência, adulto agora, sem uma mãe, sem alguém para chamar de mãe. Está certo que tinha um madrasto, um pai que me acolheu e que me amam, irmãos, famílias que me amam, vocês aqui que são minha família espiritual, mas irmãos amigos, uma mãe é uma mãe. 7 anos de idade. O que é viver então sem uma mãe? Nós não conseguimos entender. Mas Jesus, irmãos amigos, naquele dia chorou comigo. Acredito que sim. Há muitos anos atrás, eu tinha 7 anos de idade. Foi uma dor, uma perda para mim e para os meus entes queridos. Foi uma perda, mas eu sei que Jesus chorou comigo. E então, irmãos amigos, é nessa esperança que Jesus nos diz então. Convido a você então a abrir a sua Bíblia. Um último verso. Um último verso para você então. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, verso 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Nos diz o seguinte: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos interessais como os demais que não têm esperança. Será que você não é um daqueles que não tem esperança? Será que você é um daqueles que está entristecido e não entende o porquê, se realmente Deus existe, porque que permitiu que o seu filho tão querido perdesse então a vida num trágico acidente, talvez? Porque é que então eu, como uma criança, perdi a minha mãe aos 7 anos de idade? Talvez você não consiga compreender essas coisas. Porém, há uma passagem aqui na 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dizendo que Jesus não quer que eu e você entristeçamos como os demais que não têm esperança. Porque a nossa grande esperança encontra-se aqui no verso 16, dizendo, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então haverá um dia assim, que os mortos hão de sair do sepulcro, mas não após a sua morte, não ainda. Nesse momento estão no cemitério, descansando no pó da terra. Porém, Jesus um dia prometeu que ao descer do céu, um dia Jesus virá novamente. E Jesus diz que Ele virá com milhares de anjos tocando trombeta. E quando os anjos tocarem as suas trombetas, o mundo naquele dia estará um caos. O mundo naquele dia estará um caos. O mar estará revoltado. As montanhas estarão se movendo de um lado para o outro. O mundo estará um autêntico caos. Esse é o poder do chamado dos anjos. Porém, ao ressoar a última trombeta, que é a trombeta de Jesus, é a trombeta que traz vida. Os sepulcros estão abertos agora com a trombeta dos anjos. Agora, essa trombeta de Jesus atinge, o som da trombeta de Jesus atinge o ouvido dos mortos. E então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É nesse dia sim que eu e você haveremos de ressuscitar. Não agora, mas no dia da volta de Jesus. Então, tenha essa esperança. O seu amigo, o seu familiar está morto. Sim, é triste, é verdade. Porém, tenha essa esperança de que um dia Jesus há de ressurgir com esses santos queridos. Então, que eu e você possamos entregar nossas vidas a Jesus. Para que no dia que Jesus regressar às nuvens dos céus, possamos ser um daqueles que conseguimos ouvir a última trombeta, que é a trombeta de Jesus, que é a trombeta da vida. Não esquece, Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Em nome de Jesus. Amém. Convido você então a terminarmos com uma oração. Para você que talvez ouviu essa mensagem, uma novidade para você, aqui, talvez aqui ou em casa, mas vamos orar então para que essa mensagem possa ser compreensível para você. E para você especialmente que nesses dias talvez tenha perdido um ente querido. Então nós vamos orar por você. Nessa noite nós vamos orar para que Deus possa trazer consolação a você.
dizendo claramente que você tem que ter a esperança de que em breve Jesus virá para ressurgir os mortos. E então sim estaremos para sempre com o Senhor. É seu desejo então um dia ressuscitar com Jesus? É seu desejo um dia ver os seus entes queridos? Então convido vocês a colocarem de pé aqui também conosco. Você que está em casa, se é seu desejo, então feche os seus olhos. Então vamos falar com o nosso Deus. Aqui também na igreja podemos colocar de pé. Então vamos terminar então com essa oração. E eu estou orando especialmente para você ali em casa então nesse momento, para que Deus possa fazer consolação em seu coração. Oremos. Santo e soberano Deus, Santo poderoso, Criador, Altíssimo Deus, Deus da vida. Nesse momento, ó Pai, nós clamamos pelo Teu santo nome. Nesse momento, ó Pai, há muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem, talvez estão tristes por causa da perda do ente querido. Porém, Senhor, obrigado, porque o Senhor não nos deixou em ser enganados nesse mundo. Nós sabemos hoje que esses entes queridos estão apenas dormindo no sono, o sono da morte. Porém, um dia, com certeza, hão de ressurgir. Ó Pai, no momento nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos, para que nessa ressurreição possamos ser os primeiros a ser ressuscitados. Porque a Bíblia nos diz que os primeiros a serem ressuscitados são os mortos em Cristo. Por isso, ó Pai, ajuda-nos a colocar a nossa vida em Tuas mãos. E o Senhor, como o Senhor da vida, o Senhor que é a ressurreição e a vida, possa transformar o nosso coração. E nós que estamos aqui ainda com vida, que o Senhor possa trazer-nos realmente a vida eterna em nossos corações. Há muitas pessoas que estão hoje respirando, porém estão mortas espiritualmente. É nesse momento que eu oro por essas pessoas, que estão com vida, porém estão espiritualmente mortas. Pessoas que estão respirando, que estão andando, porém estão amarrados pelo pecado, amarrados e mortos pelo pecado. Porém, ó Pai, eu oro nesse momento para a libertação dessas pessoas. Pessoas que estão libertadas, pegadas ao vício, amarradas ao vício. Pessoas que estão vivendo esse mundo como mortos vivos. Porém, eu suplico ao Senhor nesse momento, para que o Senhor possa ressuscitar essas almas, ó Pai. Essas pessoas possam ter a vida verdadeira, que possam ter uma vida feliz nesse mundo e que possamos ter a esperança de que, ainda que a morte vier, possamos ter a esperança da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém.